Olá, o seu evento começará em instantes, mas antes eu tenho um pedido a fazer. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando aí no sininho. Assim você vai ficar por dentro das entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões, análise de edital e ainda acompanha de perto todos os conteúdos das carreiras jurídicas. Bom evento! Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um encontro nesse mês de outubro. Como só ia acontecer todas as terças-feiras iniciais de cada mês, nós temos um encontro aqui a partir das 20h30 no nosso curso de Direito Penal, Processo Penal em Jurisprudência e Atualidades. Tem muita coisa bacana para que a gente possa passar a régua aí. Trouxe alguns julgados antigos, alguns julgados mais recentes, temas extremamente importantes e pertinentes, e eu quero justamente compartilhar com os senhores e senhoras. É também uma grande oportunidade, acredito eu, para que a gente possa interagir, trocar uma ideia, conversar efetivamente e, claro, tentar sanar as dúvidas e questionamentos de vocês à luz da parte ou da perspectiva criminal. Maravilha? A gente foca aí não apenas nos julgados que são veiculados em informativo, mas trazendo para enriquecer o material e o debate, claro, outros temas que a gente reputa pertinente e importante, beleza? Show de bola? Então fiquem bem à vontade, claro, deixem o joinha aí, é sempre uma satisfação. Aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Pedro Coelho, sou defensor público federal há quase 15 anos na atuação criminal, professor da área criminal, direito penal, processo penal, leis penais especiais, criminologia, enfim, foi crime, a gente já atuou, então tá aí no material para a gente começar, vai aí. Efetivamente trabalhar e trocar essa ideia. O que é que eu quero aí passar? Opa, deu problema aqui, mas a gente já resolve. Meu site está aí, profpedrocoelho.com.br. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, só botar Prof. Pedro Coelho DPU ou Professor Pedro Coelho e o Insta tá aí. Vamos embora, curso de Direito Penal e Processo Penal em Jurisprudência e Atualidades. Eu já quero começar com uma grande novidade do ponto de vista normativo e, obviamente, isso redundará e impactará nos próximos certames, notadamente de carreiras jurídicas. Me refiro aqui à nova lei publicada na semana passada, Lei 15.229 de 2025. Que trouxe uma singela e bastante pontual alteração normativa, mas com um condão de grande impacto do ponto de vista de questões de prova, e eu vou explicar aos senhores e às senhoras. A Lei 15.229, ela veio, na verdade, corrigir um equívoco já vislumbrado e efetivamente observado quando do advento da lei ou do pacote anticrime, da Lei 13.964 de 2019. Presta atenção, doutores e doutoras. Por quê? Porque antes da Lei 13.964 de 2019, nós tínhamos aí o crime de estelionato desafiando como regra a ação penal pública incondicionada, beleza? Só que tanto eu como vocês já sabemos mais do que efetivamente que com o pacote anticrime essa perspectiva ela foi modificada, ela foi alterada. Dali em diante, nós tínhamos uma inversão. O crime de estelionato passou a, como regra, desafiar a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Sim, essa era a nova regra. Contudo, essa regra compuntava ou comportava exceções. Exceções essas alinhadas expressa e exaustivamente no parágrafo 5º e seus incisos do artigo 171. Dizia o legislador, após declinar que a regra seria a ação penal pública condicionada à representação, que nos casos em que a vítima do crime de estelionato fosse a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental maior de 70 anos ou incapaz, nesses casos a ação penal continuaria sendo pública e incondicionada. Dito isso, a Lei 15.229 veio a fazer um esclarecimento ou uma correção pontual no inciso 3º desse parágrafo 5º do artigo 171. O que é que ele passou a dizer? Na redação originária da lei anticrime, da Lei 13.964 de 2019, o inciso 3º apontava que se a vítima fosse pessoa com deficiência mental, a ação seria pública e incondicionada.
Mas e se, como já foi cobrado, pelo menos na VUNESP e, se não me falha a memória, na Fundação Carlos Chagas, se a vítima, no caso em questão, fosse efetivamente alguém com deficiência física? E aí? Nesse caso, diversamente, pela redação entabulada pela Lei 13.964/2019, o crime continuaria desafiando a regra, ou seja, pública condicionada à representação da vítima. E foi exatamente esse o ponto singelo da alteração da Lei 15.229. A Lei 15.229 fez basicamente suprimir a palavra mental. Ou seja, se antes apenas entrava como norte de exceção a pessoa com deficiência mental para fins de estabelecer a ação penal pública incondicionada nos crimes de estelionato com essa vítima, agora não há esse recorte, não há essa limitação. É toda e qualquer pessoa com deficiência, seja ela física, mental ou de qualquer outra natureza, beleza? Tranquilo? Então presta atenção até mesmo quando estiver fazendo prova. Aquelas questões que eram dadas como correta, dizendo que o crime contra a pessoa, de estelionato contra a pessoa com deficiência física, desafiava a ação penal pública condicionada à representação da vítima, era verdadeiro até o advento da Lei 15.229. Então vamos só simplificar no seu material. Vamos imaginar um estelionato contra uma pessoa com deficiência física. Antes da lei anticrime, ação penal pública incondicionada. Depois da 13.964 de 2019, caía na regra que foi alterada, ou seja, ação penal pública condicionada à representação da vítima. Só que agora, com o advento e a vigência da 15.229, a gente teve a alteração do parágrafo 5º, inciso 3º, e, portanto, inclui aí no rol de exceção a pessoa com deficiência, incluindo aí a deficiência física. Portanto, agora a ação será pública e incondicionada, mas como exceção prevista lá nos incisos do parágrafo 5º, beleza? Tranquilo? Era isso que a gente tinha para destacar em relação a essa nova lei, algo bem pontual, relativamente simples, mas não dá para a gente cogitar sequer perder ponto em relação à questão dada. A parte bacana é que eu tenho certeza que estou vivo, que muita gente vai se atrapalhar, que muita gente vai errar, não é o seu caso. Vamos ver quem é que está chegando aqui, minha amiga Sandra, boa noite a todos, boa noite professor, boa noite Sandra, Adriana Vasconcelos também está na área, dá o joinha, chama os amigos, chama as amigas, eu terminei sem divulgar essa aula, a gente que só confirmou em cima da hora, mas vamos embora. E vamos dando joinha, chamando quem quiser. E não esquece de se inscrever lá no meu canal também, @Prof. Pedro Coelho DPU no Instagram e Professor Pedro Coelho aqui no YouTube. Pessoal, vamos aproveitar e fazer uma recapitulação, porque você sabe, se súmula em questão em prova de concurso público é questão de sobrevivência e mais odiernamente, entendimentos sufragados na sistemática de repercussão geral e de recurso repetitivo também são oxigênio necessário para a nossa sobrevivência na esperança da aprovação. Quando a gente tem a aprovação de um tema repetitivo conjugado, doutores e doutoras, com impacto direcionado a enunciados de súmula, é claro que a gente tem o verdadeiro leitmotiv extremamente importante e imprescindível para nossos estudos. E foi exatamente isso que ocorreu com o tema 1194 repetitivo na terceira sessão. A gente já teve a oportunidade de, em outras oportunidades, comentar, mas ele é extremamente importante porque ele dialoga especificamente na área da confissão espontânea. Confissão essa que a gente vai recapitular, ela na sua natureza jurídica encarta a essência de atenuante, beleza? Ou seja, via de regra, na hora da dosimetria da pena, a gente vai ter a sua incidência na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Lembra que a gente adota o sistema trifásico no artigo 68, primeira fase, pena base, à luz dos vetores do artigo 59, depois agravantes e atenuantes entre eles a confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso 3º, dedidado, e por fim, causas de aumento e de diminuição de pena. E o que é que esse tema 1194 ele passou a dizer? Vai na tela. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista justamente no artigo 65, inciso 3º, a linha D de dado do Código Penal, é apta a abrandar a pena
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto nesse último caso, quando a confissão tiver servido à apuração dos fatos. Pedro ficou meio confuso, calma que a gente vai explicar. Presta atenção. O que é que a gente tinha, doutores e doutoras? A gente tinha o seguinte: um entendimento antigo do STJ, alinhado inclusive no verbete sumulado 545, era no sentido de que a confissão espontânea ela serviria como um critério de atenuação da pena a ser observado pelo magistrado na dosimetria da pena, em qualquer hipótese, desde que tivesse servido de lastro de convencimento pelo julgador no momento da sua sentença condenatória. Ou seja, não importa ou não importaria qual natureza e particularidade dessa confissão. Se ela tivesse sido em algum grau utilizada pelo magistrado, ela deveria ter o reflexo na sua dosimetria atenuando essa pena. Ou seja, a confissão judicial, a confissão extrajudicial teriam esse condão, a confissão parcial teria esse condão, a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente reconhece o fato delitivo, mas diz que a sua atuação se deu sob o pálio de uma causa excludente da ilicitude, sob o pálio de uma causa excludente da culpabilidade ou algo do gênero. Tudo isso, a confissão retratada, não importa a natureza da confissão, se ela tivesse em algum grau sido utilizada pelo magistrado no seu convencimento, dizia a súmula 545 que ela deveria ser repaginada e refletida aqui na dosimetria da pena. Mas veja só, esse tema 1194, ele rompe com o paradigma lógico estabelecido na súmula 545. Mas aqueles que já assistiam às nossas aulas sabem, inclusive, que eu sempre disse, cuidado. Se o seu examinador ele transcrever a súmula 545, possivelmente você vai dizer que está correto. Mas se ele não trouxer a transcrição e trouxer o fundamento ou a análise do direito propriamente dito, eu já quero que você aponte que o STJ tem reconhecido a insuficiência da inteligência da súmula, porque o STJ, após o verbete sumulado, passou a entender que essa utilização e reflexo da dosimetria da pena, da confissão, ocorreria independentemente da expressa utilização no convencimento do magistrado. E é isso que fica externalizado aqui no tema 1194. Porque olha o que é que ele diz: a atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena, olha, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova para aqui. Ou seja, se o camarada confessar, morreu pré-A, tá? Já tem o direito íncito a ter reconhecida, mesmo que o juiz não faça referência na hora da sentença a essa confissão. Agora, essa é a nova regra. Mas tem exceção? Sim, desde que não tenha havido retratação. Então, presta atenção. Aqui, toda e qualquer modo de confissão gerará o direito, mesmo quando não utilizado pelo magistrado, a gerar essa atenuação da pena, salvo expressamente a confissão retratada. Ou seja, aquela em que o agente confessa a autoria dos fatos, mas, por exemplo, na hora do interrogatório judicial ele se retrata e dá qualquer justificativa, foi pressionado, estava desesperado, sei lá, mas ele nega. Nesse caso, a confissão retratada ela é a única que autoriza afastar expressamente e não incidir a atenuação da pena. Mas mesmo essa exceção, ou seja, mesmo a confissão retratada, ela em uma hipótese poderá dar aso à sua utilização como atenuante. Quando? Quando mesmo a confissão tendo sido retratada, ela tiver servido à apuração dos fatos. Então, se lá atrás, numa confissão extrajudicial, em sede de investigação, tiver dado ou conferido elemento concreto para a polícia direcionar a sua investigação em um ou outro sentido, haverá
fará jus aí à incidência da atenuação, mesmo tendo havido a retratação, beleza? Tranquilo? Essa primeira parte é um tanto quanto complexa porque trabalha com uma nova regra, uma exceção e uma exceção dentro da exceção. Mas vamos para a segunda parte que a coisa vai tender a ficar mais tranquila. Presta atenção, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstâncias excludentes da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. Então presta atenção, por quê? Porque aqui eu vou tratar de duas situações diversas, com o mesmo resultado, com a mesma consequência. O que é que ele está dizendo aqui? Presta atenção. Quando a confissão ela for direcionada aos fatos, mas atribuindo etiquetamento típico diverso, haverá de incidir, mas em patamar menos redutor ou menos abrangente do que se a confissão fosse cheia, beleza? Então dá um exemplo, Pedro, beleza. Vamos imaginar que João das Couves ele esteja sendo acusado pelo crime de roubo. E ele diz, seu juiz, de fato eu fui responsável por subtrair esses valores. No entanto, ao contrário do que estão me acusando, eu só subtraí, eu não me vali de violência ou grave ameaça. Na prática, eu estou sendo acusado de roubo e confessando o crime de furto. Nessa circunstância, doutores e doutoras, tenho eu direito à atenuação? Sim. No entanto, o que é que o STJ está dizendo? Aqui a proporção da atenuação será inferior àquela que se daria se a confissão fosse realmente atrelada ao roubo. Estou confessando o roubo a que eu sou, do qual eu sou imputado, beleza? Tranquilo? E a mesma solução vai se dar, presta atenção, aqui em relação ao quê? Em relação, doutores e doutoras, ao crime, ou quando eu for acusado de um crime, fui eu que pratiquei o furto, mas o fiz em estado de necessidade. Ou seja, eu estou tendo uma conduta típica, ilícita e culpável apontada para mim e eu confesso, mas trago a lume, trago à baila uma excludente da ilicitude. É a chamada confissão qualificada a que eu havia me referido há pouco, beleza? E quando a confissão for qualificada, haverá sim a atenuação, mas em menor proporção do que aquela que ocorreria se não fosse qualificada. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui. Agora veja, na introdução eu disse que conhecimento simulado é questão de sobrevivência em prova de concurso público e de fato é. Tema em repetitivo é questão de sobrevivência. E quando um tema em repetitivo impacta na redação não de uma, mas de duas súmulas, de dois enunciados simulados, será que isso te interessa? Pois bem, se isso te interessa, redobra a atenção, o cuidado, por quê? Porque aqui, doutores e doutoras, esse tema 1194 vai diretamente se relacionar com dois verbetes simulados. Um mais tranquilo, a que a gente já fez referência, o 545. Ele dizia o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no 65, inciso 3º dedidado. Agora, olha a nova redação promovida em razão do tema 1194. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no 65, inciso 3º dedidado, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador, beleza? Tranquilo? Qual é a única exceção expressa? A confissão retratada. Agora, mesmo a confissão retratada, ela vai poder incidir ou gerar atenuação quando tiver servido de alguma forma a apuração dos fatos. Mas a súmula 545 já era dada, precificada e a gente já tinha analisado. Mas cuidado, porque a minha grande aposta para as próximas provas diz respeito à súmula 630. Por quê? Porque a súmula 630, ela justamente trazia algo que eu tinha muita dificuldade de compreender e mais do que de compreender, de aceitar. Vocês vão observar. Vamos imaginar a seguinte situação, antes dessa nova orientação.
João das Couves, ele é acusado de roubo. Ele confessa a subtração, mas diz que não utilizou grave ameaça ou violência à pessoa. Ou seja, acusado de roubo, ele confessa o furto. O que é que dizia o STJ? Que ele faria jus, nesses casos, à atenuação referente à confissão espontânea do artigo 65, inciso 3º dedidado. O que é que o STJ passou a dizer sobre esse mesmo caso? Continua fazendo jus. Entretanto, vale salientar, diz o STJ, que essa redução será a quem? Será em patamar inferior àquela se ele tivesse confessado inteiramente, beleza? Tranquilo? E também não servirá aí para compensação entre, por exemplo, confissão e reincidência. Se essa for a confissão, não vai dar para elas se compensarem, beleza? Tranquilo? Só que, vejam só, o que é que acontecia em relação ao tráfico de drogas? João das Couves, ele era acusado de tráfico e dizia, olha, eu não trafiquei, a droga de fato é de minha propriedade, mas era ela para consumo próprio. Ou seja, acusado pelo crime do 33, eu confessava o artigo 28. Percebe que a estrutura e a essência, a lógica era a mesma ou muito parecida com o roubo e o furto? E aí, o que é que acontecia? E aí o nosso Superior Tribunal de Justiça dizia, aqui não violão, porque a súmula 630 do STJ trazia que a incidência da atenuação da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exigiria o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso próprio. Beleza? Tranquilo? Percebe que não fazia sentido, ao menos não na minha ótica, é aquela ideia que está por trás da escolha do inimigo. O problema do tráfico de drogas é o grande mal de todos os tempos, que vem sendo substituído, né, por organização criminosa e por violência doméstica e familiar contra a mulher, na predileção do recrudescimento de tratamento da jurisprudência e da doutrina, mas foi basicamente isso. Agora a gente corrige isso. Por quê? Porque também com o advento aí especificamente do tema 1194, promovemos uma modificação de redação nesse enunciado 630. Então vai aí para a nova redação, atualizar no material a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para o uso próprio, negando a prática do tráfico, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena. Ou seja, em relação lá ao caso, doutores e doutoras, do roubo, o camarada era acusado de roubo e confessava o furto, ele fazia jus à confissão espontânea, sem nenhuma particularidade. E se fosse tráfico confessado 28, não faria jus a nada. Agora melhorou para a questão do tráfico e piorou aqui. Por quê? Porque aqui no roubo vai considerar aí de fato a confissão, ainda que tenha sido para fins de furto, só que em patamar menor. E em relação ao tráfico vai passar a considerar a confissão mesmo em patamar inferior àquela que se fosse dada a confissão plena. Beleza? Agora, o tratamento entre uma e outra situação será equânime. Bacana? Show de bola? Gabriela, boa noite. Meu amigo Dan, salve aí. Boa noite. Adriana, eu já tinha falado. Amanda, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um joinha. Não pude avisar mais cedo, mas estamos aqui. Pessoal, eu quero saber a quem interessa tirar o Náutico da Série B. Mentira, não é tirar o Náutico. Eu ainda estou sofrendo aí, quase em luto, mas no coração esperançoso. Mas eu quero saber não sobre o Náutico, isso aí eu só vou pensar no sábado, pelo menos estou tentando me concentrar para isso. Mas eu quero saber não sobre o Náutico, mas sobre a fixação da pena. A quem cabe escolher a sanção penal em relação ao tipo penal cujo preceito secundário entabule possibilidades alternativas. Como assim? Vamos chegando, Glauber, vamos chegando, Leandro D'Agostini dando joinha e presta atenção. Toma como parâmetro o crime, doutores e doutoras, de ameaça tipificado no artigo 147.
O crime de ameaça, ele traz aí a conduta no preceito primário e no preceito secundário diz: aquele que incorrer nesse delito se submete à sanção de detenção de 1 a 6 meses ou, alternativamente, a pena de multa. Perceba que não há na ameaça a possibilidade de pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa. Ou é a detenção ou é a multa. Maravilha! Quando a gente traz essa conjunção ou de caráter alternativo, a quem caberia escolher uma ou outra? Então, basicamente, a gente tem intuitivamente 3 correntes. É da escolha da acusação, que vai analisar o caso concreto e fixar a reprimenda que ele entenda mais apta e adequada ao caso. 2, ao magistrado. E 3, à própria defesa, uma vez que, considerando o legislador tenha colocado em posição de equivalência, isso entender-se-ia ou permitiria um entendimento de que estaríamos diante de equivalente reprimenda e, claro, caberia ao acusado, ao condenado, escolher aquela que mais bem encaixasse as suas particularidades. Mas, apesar de essa ser a orientação que a gente aponta e defende no âmbito da Defensoria Pública, obviamente é muita ingenuidade imaginarmos que essa seria a prevalência. Afinal, o que está por trás é um debate de poder. E aí, para facilitar, o que é que vocês acham? Se eu tenho 3 correntes e o pano de fundo é um debate de poder, e em última análise é o judiciário quem define, vocês acham que o judiciário ia puxar a sardinha para o lado do MP, da defesa ou para o seu próprio? A resposta já está dada. É óbvio que quem tem a prerrogativa de dizer, nesses casos de previsão alternativa de naturezas diversas de pena, qual será aquela aplicável no caso concreto, é a do magistrado. É, portanto, o magistrado, representante do Poder Judiciário, que detém a faculdade de escolher, claro, de maneira fundamentada, de maneira motivada, casuisticamente, entre as modalidades sancionatórias previstas. E foi exatamente isso que o STJ deliberou no recurso especial 2.052.237 lá de Santa Catarina. Mas cuidado, não é entendimento absolutamente novo, tá? Presta atenção, cuidado com isso. Eu vi recentemente um juiz influencer desses da vida insuportável, fica enchendo a paciência da gente em rede social, ouve o galo cantar, mas não sabe onde, que veio dizer atenção a novo entendimento do STJ. Uma nova decisão não significa novo entendimento. Desde que andar para frente era absolutamente revolucionário essa orientação do Poder Judiciário, destacadamente dos tribunais superiores, como você vai conferir aí no material de vocês. Seja muito bem-vindo, Anderson, vamos chegando e dando joinha. O STJ possui entendimento consolidado de que, havendo previsão legal de penas alternativas, caberá ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, não existindo hierarquia ou preferência legal entre as modalidades. Nesse sentido, a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. Então tá aí, desde 2015. E o novo entendimento, que eu quero chamar a atenção num detalhe aqui ao final, fica aí, a alegação de direito subjetivo à aplicação da pena de multa não encontra amparo legal. O princípio da individualização da pena exige que a sanção seja adequada às peculiaridades do caso concreto, não admitindo automatismos. Havendo previsão legal de penas alternativas, caberá ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, inexistindo hierarquia ou preferência legal entre as modalidades. Não me perguntem por quê, tá? Mas 2 informações. O precedente ora analisado e mais recentemente estabelecido pela 6ª turma do STJ à unanimidade, ele advém originariamente lá do estado de Santa Catarina. E o que é que eu tenho observado? 2 pontos. Vocês já perceberam que
a magistratura, a defensoria, pontualmente carreiras policiais e o próprio Ministério Público, a magistratura está completamente feudalizada, né? Completamente dominada, não é uma crítica, é só uma constatação, pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Começaram com o Enan e depois que eles ganharam o Enan, eles estão rapando tudo que é TJ, alguns TRFs, inclusive, eles estão pegando. Não me perguntem a razão, mas as provas da Fundação Getúlio Vargas, ao menos no campo criminal, leia-se direito penal, processo penal e leis penais especiais, a banca goza de clara interesse ou clara predileção, e quero crer, não se trata de algo, como é que eu posso dizer, acidental ou por coincidência, e não há uma crítica, mas só uma constatação, de precedentes oriundos justamente do TJSC, que chegam ao STJ. Então, se você faz prova para a Fundação Getúlio Vargas, redobra a atenção quando se deparar com um julgado criminal, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, originário de Santa Catarina, como é o caso desse. Então anota aí, porque a gente vai ter nesse mês de outubro o Enan, muito provavelmente mais algumas provas até o final do ano, e, por exemplo, a gente já abre o primeiro mês de 2026, no próprio dia 26, se não me falha a memória, de janeiro, com a prova de delegado lá do Piauí, e em alguma dessas provas tá aí a minha aposta para ser cobrada e por toda essa justificativa, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, questionamento, pessoal? Aproveitem, por quê? Porque a gente tem nessa sistemática todas as primeiras terças-feiras do mês, ao menos pelo menos até o final do ano, justamente a possibilidade de conversar e trocar ideia nesse nosso evento de Direito Penal, Processo Penal e Jurisprudência e Atualidades. E já que eu falei, pessoal, da prova da Fundação Getúlio Vargas, aproveito para trazer um tema bem importante que foi cobrado na segunda fase do concurso realizado esse ano, a segunda fase de delegado de Minas Gerais. Aliás, a prova oral foi designada hoje, né? Agora eu me esqueci agora qual foi a data, mas saiu, salvo engano, daqui a 20 dias a gente tem as provas orais, acho que é no final do mês de outubro. Saiu efetivamente hoje o regulamento, cheio de particularidades, né? Uma só questão, 20 minutos, enfim, várias coisas interessantes, mas dentro dessa segunda fase de Delegado Minas, uma questão muito interessante e que foi, de certa maneira, um tanto quanto polêmica, e a gente vai explicar, envolveu o tema que eu quero trabalhar agora, exatamente, doutores e doutoras, aqui com os senhores e as senhoras. O Dan está perguntando, ou está dizendo, FGV é bipolar, ora na jurisprudência, ora na legislação. De fato é, né? E sem considerar que, vez por outra, aparece uma carga doutrinária também, né? Não tanto ainda na parte criminal, mas direito constitucional, a gente tem cada vez mais aparecendo uma parte muito densa do ponto de vista doutrinário, uma ou outra questão de direito administrativo, apesar de se trabalhado mais administrativo ou letra de lei ou caso concreto extraído da jurisprudência, mas a gente tem observado jurisprudências mais trabalhadas ou de forma direta, mas sobretudo estabelecidas a partir de casos concretos, o que desafia muita gente, né? Que se limita a estudar a jurisprudência lendo, sabe, tá atualizado, mas toma na tarraqueta, toma no cibazol, por quê? Porque não entende o raciocínio jurídico por trás daquela jurisprudência. Só decorar, meu patrão e minha patroa, não ajuda, não é mais suficiente. Já foi. Feliz ou infelizmente, não é mais suficiente. Mas vamos entender aqui por quê. Porque, meu caro Dan, não basta apenas a gente, à luz da Fundação Getúlio Vargas, saber a jurisprudência, saber a divergência. A gente precisa, aí sim, saber o que zorra da jurisprudência essa danada dessa banca, ela almeja, ela deseja. Então vamos entender por que o próximo tópico envolve a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2º, F de fofoca, F de farinha, F de filho de uma égua, como queiram, do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, artigo 24A da Lei Maria da Penha, se configura mis in idem. Aliás, já atualiza aí no material de vocês, mês passado saiu uma importantíssima, quiçá a lei mais importante do ano, que diz que a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha,
doravante passa a ser chamada, olha e anota porque vai cair na sua prova, de tananã, Lei Maria da Penha. Isso mesmo, a gente teve uma lei para oficializar o nome da Lei Maria da Penha de Lei Maria da Penha. Isso lembra bastante uma moça que eu conheci, né, lá na defensoria, tal, que o nome dela era Severina, só que só chamavam ela de Roberta. Eu só soube que ela era Severina, por quê? Porque muito tempo depois disseram, olha, você sabia que a dona Roberta agora oficialmente passou a ser chamada Roberta? Aí eu disse, mas a dona Roberta já era Roberta, só a gente chamava o pronome de tratamento dona. Não, mas Dona Roberta na verdade era Severina. Ela era uma criança, chamava Severina, mas as pessoas desde a infância dela só a chamavam de Roberta. E ela só se apresentava a Dona Roberta, 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 e aí depois de muito tempo é que ela conseguiu. Então mais ou menos isso. Todo mundo já chamava a Lei 11.340 de Lei Maria da Penha, inclusive em prova de concurso. Só que agora, oficialmente, a gente tem a chancela legal, veja só que coisa maravilhosa de importante, de Lei Maria da Penha. Mas o que é que eu quero que vocês entendam aqui? Presta atenção. Doutores e doutoras, a gente sabe que o artigo 24A, inserido lá em 2018 na Lei 11.340, na Lei Maria da Penha, ela trouxe a previsão de crime justamente da conduta daquele que tem contra si fixada judicialmente uma medida protetiva de urgência, deliberadamente a descumpre. Então, o juiz determinou que você não podia se aproximar da vítima menos de 500 metros e você vai e entra na casa da vítima, vai e enche o saco da cidadã. Ele disse que você não podia entrar em contato, que você está ligando todos os dias. Ou seja, você está descumprindo uma medida protetiva de urgência. Antes, isso não era entendido como uma conduta criminosa, mas a partir do advento, doutores e doutoras, aqui da lei de 2018 e a tipificação do artigo 24A, isso ficou muito claro. Mais recentemente, a gente teve lá na lei antifeminicídio, não é verdade? A lei 14.994 de 24, a alteração inclusive da pena, passando robustamente agora a desafiar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, se não me falha a memória. Beleza? Tranquilo. É isso que está aqui por trás. Registrou isso e revisou, maravilha. A grande dúvida é, em relação ao crime do 24A de descumprimento de medida protetiva de urgência, é possível ou não a aplicação da agravante do 61, inciso 2º F de fofoca? Cuidado, porque esse tema, ele aparentemente já tinha sido analisado em tema repetitivo, tombado sob o número 1197. Mas não foi exatamente isso que o STJ debateu. O STJ debateu, doutores e doutoras, se o artigo 61, inciso 2º, a linha F, era compatível com a aplicação das disposições da Lei Maria da Penha ou, ao reverso, configuraria bis in idem. Ou seja, será que um crime praticado dentro do contexto de violência doméstica e familiar, que traria, obviamente, contra a mulher a incidência da Lei Maria da Penha, poderia efetivamente ter na sua dosimetria da pena a aplicação da agravante do 61, inciso 2º F de fofoca, ou essa incidência caracterizaria bis in idem? Olha o que é que disse o STJ no tema 1197, a resposta é negativa. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2º F de fofoca, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem. O que é que diz esse dispositivo? Haverá agravante da pena quando o agente cometer o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, tirando os casos isolados aqui em que haja só e somente só a questão da Lei Maria da Penha, não é possível a incidência apenas com lastro nesse com violência contra a mulher na forma da lei específica, porque aí seria bis in idem. Mas, se eu tiver, por exemplo, o agente prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
e isso seja o leitmotiv também para a incidência da Lei Maria da Penha, não há que se falar em bis in idem, porque são espectros diversos. E o intento aqui do legislador é de reprimir mais exasperadamente aquele que prevalece de relações domésticas para atuar. E esse dispositivo aqui não se limita à vítima mulher. Então, por conta disso, na visão do STJ, há margem para criticar, mas claro, isso está definido, morreu pré-A, é isso que a gente vai levar objetivamente para a prova, que não haveria bis in idem. Mas isso genericamente para os casos da Lei Maria da Penha. Agora, revisei isso, o que é que eu quero falar? E sobre o artigo 24A, presta atenção. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, e é aqui que eu quero que vocês, gostando ou não, redobrem a atenção, pelo amor de Deus, porque a gente vai acertar na hora da prova e começar a entender e hackear a cabeça, muitas vezes nebulosa e obscura, do nosso examinador, pelo menos da Fundação Getúlio Vargas. O que é que acontece? Em 2024, o STJ, na 6ª turma, analisou um caso. Eu aplico o tema 1197 também para o caso do artigo 24A, ou seja, se o camarada descumpre uma medida protetiva de urgência, eu posso aplicar a agravante do 612, a linha F do Código Penal, ou isso se configura bis in idem. E a 6ª turma disse, à luz e semelhança do que havia sido determinado lá no tema 1197, aqui tampouco haverá reconhecimento do bis in idem. Na tela, a aplicação da agravante do 612, a linha F, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois o referido diploma legal visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Agravo regimental no ARESP 2593-440, de novo, de Santa Catarina. Beleza? Aí você poderia pensar, bacana, essa era a resposta que a gente teria que dar lá na prova de Minas Gerais, e a resposta não. Presta atenção, doutores e doutoras. Por quê? Porque nesse ano de 2025, ou seja, alguns meses antes da realização da prova de 2ª fase da Fundação Getúlio Vargas, a 5ª turma disse, pera lá. Deu uma de João Kleber, para. Por quê? Não é bem assim. Aqui, olha o que é que disse a 5ª turma. A aplicação da agravante prevista no 612F ao descumprimento de medida protetiva de urgência configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal. O tema 1197 não se aplica ao delito do artigo 24A da Lei Maria da Penha, por tratar de situações distintas, em que a agravante do 612F do Código incidiu sobre os crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, aqui, o crime do artigo 24A, ele somente é cometido com violência de gênero. Diferentemente lá dos crimes, por exemplo, cometido por coabitação. Pode ter um crime praticado por coabitação ou aproveitando-se da coabitação, mas sem violência de gênero. Então, se for praticado com coabitação, sem violência de gênero, vai ter apenas a incidência do 612F. Se for coabitação mais violência de gênero, vai ser 612F mais o tratamento mais recrudescido da Lei Maria da Penha. Aqui não. Aqui não tem como a gente falar no crime do artigo 24A de Alfredo da Lei Maria da Penha, divorciado do contexto de violência de gênero. Porque se trata, obviamente, de uma essência do tipo, de um elemento típico essencial. Bacana? E, portanto, haveria de se reconhecer, caso incidisse o artigo 612F, a
a violação ao bis in idem. Então, objetivamente, não aplico o tema 1197 ao crime do artigo 24A. Por quê? Porque em relação a ele, a incidência do 612F configuraria indubitável violação ao bis in idem. Beleza, bacana. E aí, o que é que a gente ia responder na hora da prova? Quando eu recebi a prova, tá, pessoal, no dia, eu disse o seguinte, olha, e aí eu tô sendo bem honesto. O que é que eu responderia? Eu acreditava que o examinador desejasse que a gente explorasse essa divergência. Eu até falei cheio de convicção, por quê? Porque eu sempre disse, e SESC Sebrasp faz isso, a própria Fundação Getúlio Vargas sempre fez isso, tá? Inclusive em provas orais, explorava divergência dentro do próprio tribunal. Então eu disse na live logo do dia da prova em que eu imaginava que o gabarito exigiria a explicação do tema 1197, a indicação da posição da sexta turma no sentido de configuração, de não configuração do bis in idem e o entendimento da quinta turma no sentido de configuração do bis in idem. Qual não foi a minha surpresa quando o gabarito da prova lá de Minas, da FGV, saiu apenas com o posicionamento da quinta turma. Ou seja, aqui, quem botou os dois tópicos ganhou tudo, tá? Pode ficar tranquilo. Então, é ainda margem de segurança. Mas se você tiver que arriscar e aí o olhar volta-se para a prova objetiva, aparentemente o critério da Fundação Getúlio Vargas, nesses casos de divergência entre as turmas, é a posição mais recente. Então, mesmo aqui em se tratando de uma prova de um órgão persecutório, adotou-se a tese mais recente, essa da quinta turma, mesmo, vejam só, a tese da quinta turma sendo, em tese, mais benevolente em face do criminoso. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é aqui nessas nuances que a gente vai obtendo dados interessantes e dados importantes. Vamos avançar aí, deixa eu ver. O professor poderia falar do próximo concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, por favor? Veja, se for para delegado, não tem previsão, tá? O que tem previsão aí são para agente e escrivão, se não me falha a memória, mas para delegado não tem previsão. Acho que a turma 1, eu não sei se está ainda em curso de formação ou acabou de assumir e estão esperando aí a segunda leva. Acho muito improvável um concurso aí de delegado da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina antes de 2027, beleza? Sendo bem honesto e transparente. Agora, se você quer concurso de delegado ali para a região do Sul, vai sair daqui a pouco, né? Na verdade já está atrasado. Algumas pessoas cravam que a prova vai ser em dezembro, eu não acredito mais, mas é possível ainda em tese, eu não acredito mais, mas é lá do Rio Grande do Sul e para ano que vem está muito adiantado, para o primeiro semestre, inclusive, todas as tratativas de delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Só estão mantendo a 7 chaves a organizadora, o que me dá a impressão de que estão preparando novidade. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria exatamente nessa que eu acabei de falar, em Fundação Getúlio Vargas. Na Bolsa de Apostas, ela não é a principal, mas algo me diz, organizaram Santa Catarina, foi uma organização muito bem feita, estamos aí na expectativa, beleza? Tranquilo? Show de bola, show de bola. O Glauber tá falando escrivão, investigador, confesso que eu não sei, Glauber. Glauber, assim, como eu só atuo hoje, quer dizer, desde que eu comecei a dar aula em carreiras jurídicas, eu tento assim de orelhada acompanhar, mas termino que eu não consigo acompanhar essas outras cargos, beleza? Agora, agente e escrivão, eu quero que você imagine, você, Glauber, como agente. Imagine se você tá ali passando perto de uma rua ou numa rua e olha para cima e olha para baixo. Tem um camarada lá em cima pendurado num poste e o outro cheio de bugiganga e de kit aí de escalada, de cortar, tudo mais, e se depara com aquela situação. E olha, o que é que esses dois pombinhos, um lá em cima e outro aqui embaixo, tá fazendo? Eles estão simplesmente, vejam só, num programa romântico? Não,
eles estão furtando exatamente fios aí de energia para posterior venda. E aí o que é que acontece? Eles estão enquadrados bonitinho dentro da órbita do furto qualificado. Aí o que é que acontece? O furto qualificado, nesse caso, se dará em razão da escalada. Parágrafo 4º do artigo 155, fazendo com que a pena seja de 2 a 8 anos. Beleza? Tranquilo? Só que em relação a essa qualificadora da escalada, é necessária a realização da perícia técnica. Cuidado, pelo amor de Deus. Em regra, a qualificadora da escalada entabulada no parágrafo 4º do artigo 155 exige, em regra, ela demanda a realização da perícia técnica, do exame de corpo de delito apto a comprovar a configuração dessa escalada. Só que, apesar de, em regra, isso ser necessário, é óbvio que situações há em que haverá dispensa efetiva da sua realização. E esse caso aqui eu acabei de descrever, ele se encaixa exatamente no precedente do STJ. Por quê? Porque eu tinha, além da estrutura e dos itens apreendidos, eu tinha o depoimento testemunhal dos agentes que realizaram a prisão em flagrante e que na hora do flagrante reconheceram um camarada pendurado lá em cima e outro dando suporte aqui embaixo. E mais do que isso, no curso da instrução, não houve contradita das partes questionando ou colocando em dúvida o reconhecimento e a descrição dos fatos. Então, dentro dessa órbita, está justificada e dispensada a realização da perícia técnica. Beleza? Agora, cuidado para não cair no erro de achar que não há necessidade, em relação à qualificação da escalada no crime de furto, de realização de perícia. Há sim necessidade, mas a sua ausência não necessariamente gerará algum tipo de nulidade ou impossibilidade de reconhecimento da qualificadora. Vai na tela. É desnecessária a perícia técnica para configurar a qualificadora referente à escalada em furto, cujo iter criminis foi testemunhado pelos policiais. Sem a versão defensiva sobre os fatos imputados à ré, o depoimento policial torna-se prova inconteste que basta para manter a caracterização da forma qualificada do furto. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha! Tomara que não tragam o FPR. Há um movimento muito forte para que seja a Universidade Federal do Paraná, mas por conta daquela catástrofe, né, da última organização, acho muito improvável. Por isso que cresce aí, na minha ótica, é aposta, não é informação, a chance de outra banca, e estou aí torcendo ou esperando Fundação Getúlio Vargas. Aguardemos, beleza? Tranquilo? Pessoal, recentemente eu comentei lá no meu canal do YouTube, tá? Um tema bem importante que, de certa maneira, dialoga especificamente aqui com o tema ora analisado. Mas, na verdade, é um complemento. Durante muito tempo, estabeleceu-se, vale salientar, que o nervosismo do investigado ou o nervosismo do suspeito, ele não pode servir de justa causa para a realização de busca pessoal e de busca domiciliar. Então vamos imaginar, doutores e doutoras, que o agente ele está passando ou está parado na rua e vem uma patrulha da polícia e venha uma viatura da polícia. Ele olha e se assusta e corre para dentro de casa. A polícia, nessa circunstância, tem legitimidade para invadir o domicílio e, caso lá dentro encontre droga ou arma ilegal, realize a prisão em flagrante. Nesse caso, o flagrante é lícito ou ilícito. Cuidado, que em relação a esse tópico há muita incerteza, não há posição definida, ao menos para a busca domiciliar. Beleza?
Tranquilo? O STJ prioritariamente tem dito que o nervosismo apresentado ao se deparar com uma patrulha ou uma viatura policial não é justa causa de per si para a realização da invasão domiciliar, mesmo que se encontre lá dentro um estado permanente de flagrante delito, beleza? A primeira turma do STF tem dito que sim, é possível, estaria legitimado, mas a gente ainda não tem posição nesse tópico do órgão plenário, beleza? Então isso ainda é um tópico incerto. Só que em relação à busca pessoal, o camarada tá aqui, vê a patrulha, vê a viatura e sai correndo em direção à via pública e não para dentro de casa. Os órgãos de segurança podem ir atrás e fazer aí a busca pessoal. Existe fundada razão fundada suspeita para a busca pessoal. O STJ de início dizia que não, mas depois do entendimento ter sido consolidado no Supremo Tribunal Federal, na perspectiva de que são estándares probatórios diversos, aquele exigido para a busca pessoal e aquele exigido para a busca domiciliar, o STJ se curvou. E hoje, doutores e doutoras, em uníssono vocês vão anotar na hora da sua prova. O fato do camarada ter apresentado nervosismo e picado a mula ao se deparar com patrulha ou viatura policial é sim causa justificadora e legitimadora da realização da busca pessoal. Beleza? Tranquilo? Fecha parênteses e vamos aqui especificamente para o nosso julgado que eu quero trazer para vocês. Mais uma vez, agora agravo regimental no RHC 200-123 lá de Minas Gerais. O que é que eu quero trazer? A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem a situação de flagrante delito. Cuidado aqui, tá? Por quê? Porque o que se está dizendo é que a autorização verbal do morador é suficiente para legitimar o ingresso policial. Isso significa que se o morador autorizar de boca e isso ficar comprovado, não há que se falar por descumprimento de requisito formal e legal, de ausência de documentação, de registro audiovisual, o que comprometeria a rigidez e ilicitude da prova produzida. Não, porque não é requisito. Agora, eu, Pedro, sempre que falo, seja em palestras, em curso de aperfeiçoamento, quando me dão a oportunidade para a Polícia Militar, como ocorreu recentemente, para a Polícia Civil ou mesmo para a Polícia Federal e Rodoviária Federal, eu digo o seguinte: se fosse eu e tivesse no comando, eu diria, tem que documentar. Porque lá na frente pode ferrar toda a investigação se a gente tiver dificuldade de provar e o próprio morador passar a negar, sabe-se lá por qual razão. Isso não significa que a autorização verbal do morador seja insuficiente. Beleza? Tranquilo? Mas cuidado. Se a polícia diz houve autorização verbal e o morador diz eu nunca autorizei, percebe que a gente tem uma dificuldade aqui e a dificuldade vai pender em desfavor da investigação, não há a menor dúvida. Maravilha. Então vamos analisar o que é que disse o STJ nesse ponto. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento verbal da moradora, é válida diante a alegação do flagrante delito de crime permanente. Eu brinco dizendo o seguinte, olha, consentimento do morador é justa causa para você ingressar, sem sombra de dúvida. Vamos imaginar, doutores e doutoras, que você é um agente da Polícia Civil, é um agente da Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, ou é um policial militar, e
tem Dona Florinda que chama você para um cafezinho com bolo. Porque Dona Florinda tá o quê? Só de papinho com você. Aí você entra, claro. Veja, ela consentiu que você entrasse na casa dela, sem sombra de dúvida. Aí você entra e se depara na sala com o Jorginho. Jorginho é o filho de Dona Florinda, você não sabia. Jorginho é um vagabundo da poxa que só anda de coque japonês. É coque japonês, sei lá, aqueles coque lá mal assombrado. E aí, tio, beleza? Quer dar uns pega aqui? Ele tá cheio de droga e arma ilegal. Você realiza ou não realiza o flagrante? Sim. Mas por que você entrou na casa? Foi com o quê? Com consentimento verbal de Dona Florinda, moradora. Esse consentimento é válido ou não é? Claro que é. Então você vai efetuar a prisão em flagrante. Vai perder a boizinha, mas o dever acima de tudo, né? A gente sabe como é. Policial que é policial tá comprometido. Nada de rabo de saia. É foco. É o enfrentamento à criminalidade. Tenho certeza que vocês seriam assim. Beleza? Mas brincadeiras à parte, é por quê? Porque não há como requisito condicionado que essa autorização, esse consentimento seja formalizado. Agora, ele precisa ser demonstrado a posteriori. Aí, vamos lá. E consentimento... Ah, sim, ainda tem um negócio. Agora, se for com base apenas em denúncia anônima, não pode, tá? Aí a gente já viu isso, é bem tranquilo. É válida diante da alegação de flagrante delito de crime permanente. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões demonstradas a posteriori que indiquem a prática no interior do imóvel, especialmente nos casos de flagrante envolvendo crime permanente, como tráfico. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão da droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial. A autorização verbal da companheira do agravado reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para sua validade conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá aí. Ou seja, Dona Florinda entregou aí quem? O seu boizinho, o seu companheiro. Eu até estava assistindo esses dias uma série bem legal, tá? Na HBO, quem tiver tempo ou conseguir, vale a pena. Ela tá sendo, são 7 episódios, liberaram o quinto, é um por episódio, um por domingo. É Task. E aí tem um dos episódios, eu posso contar que não é spoiler interessante ou importante, mas justamente tem um drogadão lá e a mulher do cara é drogadona e a mulher entrega, tá nem aí, o cara é um vagabundo mesmo, tal, mas ela entrega nem aí, tá nem aí e isso é considerado válido. Bacana? Tranquilo? Volta lá. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indício de abuso de juízo de finalidade. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões devidamente justificada a posteriori que indiquem a situação de flagrante, isso é o tema 280 em repercussão geral, né? A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual. Pedro, se eu tenho mais de um morador, o consentimento de um deles é suficiente? Na visão da jurisprudência, sim, tá? Outro tema, esse, salvo engano, ainda não foi cobrado em prova, muito bom para aparecer na nossa provinha. Show de bola? Beleza? Vamos avançar. Eu quero falar, doutores e doutoras, aqui pontual e especificamente sobre justamente o que? Recurso. Recurso é um tópico que normalmente cai mais em prova de MP e de, aliás, não, nem tanto de MP, de MP, eu ia falar magistratura, magistratura já caiu bastante, mas não tem caído tanto, mas MP e defensoria cai bastante, tá? Mas, se você estuda para outras carreiras, magistratura, delegado, também pode cair, então é bom ficar esperto. O que é que disse aqui? O assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso visando a condenação do réu por delito diverso daquele imputado pelo MP na denúncia. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação tem legitimidade para interpor apelação buscando a condenação do réu por um delito diferente daquele imputado pelo Ministério Público. A jurisprudência da Corte tem flexibilizado o rigor da regra prevista no 271
reconhecendo a legitimidade do assistente de acusação para atuar supletivamente na busca pela justa sanção, desde que dentro de balizas traçadas na denúncia. É porque o artigo 271, ele traz hipóteses muito restritas de legitimidade do assistente de acusação para recorrer. Mas o que tem se dado de interpretação no STF e no STJ é uma ampliação, até mesmo mais condizente com o odierno papel reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência do assistente de acusação, no sentido de que não tem ele apenas o interesse econômico-financeiro na condenação, mas, sobretudo, do senso de justiça, beleza? Na justa condenação. Por isso, há uma maior flexibilidade das possibilidades de legitimação recursal. Volta lá. No caso em análise, a apelação do assistente de acusação buscou a desclassificação das condutas do tipo previsto no artigo 121, de competência do Tribunal do Júri, o que ultrapassa o que fora requerido pelo titular da ação penal da denúncia. A apresentação da tese de incompetência do magistrado de primeiro grau para análise da culpa consciente e do dolo eventual configura indevida inovação. Ou seja, aqui, doutores e doutoras, o camarada ele estava sendo denunciado pelo MP pelo homicídio culposo. E o que é que o assistente de acusação pleiteou via recurso que fosse reconhecido, na verdade, que se tratava de homicídio doloso, o que culminaria com a remessa para a competência do Tribunal do Júri. E o STJ disse, aqui não, violão. Por quê? Porque são crimes completamente diversos, o homicídio culposo e o homicídio doloso. O que foi imputado pelo MP, titular da ação penal, é homicídio culposo. Você, assistente de acusação, não pode recorrer para que seja reconhecido o tipo diverso daquele imputado pelo titular da ação penal. Daí a conclusão que a gente vai anotar, o assistente de acusação não tem legitimidade para interpor recurso visando a condenação por delito diverso daquele imputado na denúncia. A inovação recursal é vedada pela preclusão consumativa. Claro, né? Se fosse lá atrás, a gente até podia conversar. Agora, presta atenção, porque aproveitando o ensejo aqui, eu quero falar um detalhe. Eu estava lendo hoje, mais cedo, foi ontem, em Diário de Justiça Eletrônico, um julgado muito interessante, que envolve também competência, ou melhor, legitimidade recursal do assistente de acusação. Nós sabemos que a legitimidade recursal do assistente de acusação ela é supletiva, ela é subsidiária, ou seja, ela vai se dar naqueles casos em que houver sucumbência do polo acusatório e mesmo sucumbente, o MP não recorre. Então vamos imaginar que o MP denunciou pelo crime A, houve absolvição. O MP foi sucumbente? Sim. O MP deixa de recorrer. O assistente de acusação ele pode recorrer e apelar buscando a condenação em relação ao crime A? Beleza, tranquilo, show de bola. Agora, se o MP denuncia pelo crime A, o réu é absolvido e o MP, como é que se diz, recorre integralmente do que foi sucumbente, caberá outra apelação para o assistente de acusação? Não. Por quê? Porque não houve aí o que sobrar. Nesse caso, ele não vai recorrer novamente. Ele pode apresentar razões, mas não um segundo recurso, porque a legitimidade recursal do assistente de acusação se limita ao campo supletivo, ou seja, depois do MP, naquilo que sucumbente ele deixou de recorrer. Beleza? E aí, o que é que eu quero que você atente no julgado que eu li hoje ou foi ontem de manhã cedo. Então, eu já nem sei, porque como eu acordo muito cedo, dia de ler Diário de Justiça, eu me atrapalho todo. Vida louca, danada, né? Mas, enfim, você não tem nada a ver com isso. O que é que acontece? Aí, ó que coisa bacana. Nesses casos, ou no caso concreto, houve a publicação do julgado. O MP ainda não tinha sido intimado. O assistente de acusação se deu por intimado e apresentou a apelação. Já tinha prazo para o assistente de acusação recorrer? Não, porque o prazo para o assistente de acusação recorrer, ele só começa, se é legitimidade supletiva, quando
escorre o prazo para o MP recorrer. Prazo esse, no caso a que eu me refiro, que sequer havia iniciado a ser contado, porque ele ainda não tinha sido intimado. E houve a apresentação do recurso pelo assistente de acusação. Se fossem outros tempos, nós estaríamos diante do didático exemplo do recurso prematuro ou da intempestividade prematura, porque entendia-se o recurso intempestivo quando ele é apresentado fora do prazo, após o seu escoamento ou antes do prazo, antes do início da sua contagem. Só que o Código de Processo Civil de 2015 alterou esse desenho no processo penal, no processo civil, dizendo que o recurso por prematuridade ou recurso prematuro não mais seria considerado intempestivo. E essa mesma lógica firmada normativamente no processo civil foi incorporado para esse caso específico. Então, o que é que eu posso dizer? Que o recurso prematuro do assistente de acusação não será considerado intempestivo e, portanto, poderá efetivamente ser conhecido, desde que preenchido, claro, todos os demais pressupostos e requisitos recursais. Maravilha? Tranquilo? Show de bola, doutores e doutoras. Bacana, deixa eu dar uma olhada aqui. Maria Odete, recurso foi apresentado antecipadamente. Sim, exatamente, é o recurso prematuro, é esse o conceito. Deixa eu ver aqui o horário, maravilha. Esse tópico agora, pessoal, ele é algo bem específico, tá? Não bem específico, não exclusivo, mas específico, para quem vai fazer prova da magistratura. Então, redobra aqui a atenção porque ele é bem interessante. Pedro, pode cair em outro concurso de carreira jurídica, advocacia, delegado, MP, defensoria? Pode, mas eu não aposto, não estaria dentro das minhas apostas. Tanto é verdade que eu só trabalho ou em aulas genéricas de atualização ou em retas finais voltadas especificamente para concurso da magistratura. Mas é bem interessante do ponto de vista de compreensão lato sensu do nosso desenho do processo penal. Vamos embora, aguenta mais um pouquinho que a gente só tem mais 15 minutos, depois eu libero vocês. É possível que o Corregedor Nacional de Justiça, vinculado ao CNJ, requisite dados bancários e fiscais sem prévia autorização judicial? Afinal, quem é o Corregedor Nacional de Justiça? É o corregedor atrelado ou vinculado à estrutura do Conselho Nacional de Justiça. E no CNJ a gente tem alguns cargos que são exclusivos. Por exemplo, quem é que exerce a presidência do CNJ? É sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então a gente acabou agora há pouco, aí, mês passado, né, a gestão no Supremo e no CNJ do ministro Luiz Roberto Barroso, assumiu aqui o ministro Luiz Edson Fachin a presidência do Supremo e, consequentemente, também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A mesma coisa ou a mesma ideia de exclusividade a gente vai ter com o cargo de Corregedor Nacional de Justiça. Por quê? O corregedor aqui vinculado ao CNJ é sempre e efetivamente um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, o Conselho, ou aliás, o Corregedor Nacional de Justiça, ele é investido na sua base de jurisdição. Mas óbvio que quando ele atua como corregedor, ele não está atuando jurisdicionalmente. Ele está atuando o quê? Disciplinarmente, administrativamente. Então isso é muito importante. Tanto é a mesma lógica nos tribunais. Quando eu pego o corregedor do TRF aqui da 5ª Região, onde eu atuo, ele, quando atua com correição, como corregedor, ele não atua investido de jurisdição. Quando ele está investido de jurisdição nos processos, sim, mas não na atuação de corregedor, tá? Tanto é que os atos que ele almeja promover como corregedor, que estão inseridos na reserva de jurisdição, precisam de decisão judicial. Mas o regimento interno do CNJ, que hoje é disciplinado na Resolução 67, diz o seguinte lá no artigo 8º, inciso 5º. Compete ao Corregedor Nacional, inciso 5º, requisitar das autoridades fiscais
monetárias e de outras competentes, informações, exames, perícias ou documentos sigilosos ou não, autoridade fiscal, sigiloso ou não, imprescindível o esclarecimento do processo ou procedimento submetido à sua apreciação. Essa norma, Pedro, ela é materialmente constitucional e aqui alguns questionamentos. Por quê? Porque nós sabemos que o artigo 5º, inciso 10 e o inciso 12 tutelam na Constituição, respectivamente, a vida privada e o direito à intimidade, além do sigilo de dados de diversas naturezas. Esses direitos, eles são muito caros, porém, obviamente, não são absolutos. Tanto é verdade que se admite, em regra, sua flexibilização, sua mitigação, desde que, mediante o quê? Ordem judicial. Cláusula de reserva de jurisdição. Mas será que o artigo 8º, inciso 5º, ele está prevendo e exigindo reserva de jurisdição? Pela sua literalidade, não. Então, a grande questão é compatível do ponto de vista material com o sigilo de dados, com a intimidade e a vida privada constitucional, essa atuação direcionada, direta, sem intermediação judicial do Corregedor Nacional de Justiça, e isso, doutores e doutoras, foi objeto do julgamento da ADI 4709 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que reputou, o que é que vocês acham? Constitucional e inconstitucional. Cuidado! Ao contrário do que muita gente pode imaginar, reputou como constitucional essa atuação. Mais um exemplo daquilo de não quebra de sigilo sem ordem judicial. Mas o que é que o STF está ficando craque em falar? Transferência de sigilo. Vamos dar uma olhada aí. A controvérsia constitucional sobre a atribuição do Corregedor Nacional de Justiça de requisitar de autoridades fiscais, monetárias e outras autoridades competentes informações, exame, perícia, documentos sigilosos ou não, imprescindíveis de esclarecimento do processo, procedimento submetido à apreciação, dando conhecimento ao plenário. Norma formalmente constitucional. Do ponto de vista formal, tá ok. Mas, Pedro, a resolução não deveria ser lei? Sim. Mas a emenda constitucional 45, lá no artigo 5º, parágrafo 2º da emenda, tá? Confere competência ao CNJ, mediante resolução, disciplinar seu funcionamento e definir as atribuições do corregedor, enquanto não normatizada a matéria pelo Estatuto da Magistratura. Esse Estatuto da Magistratura não sai nunca. A magistratura ainda está regida pela LOMAN. Então, até que o Estatuto da Magistratura se digne a legislar sobre o tema, o que, venhamos e convenhamos, dificilmente ocorrerá, tá? É muito mais interessante no jogo de poder conferir isso ao CNJ. O próprio Constituinte Reformador disse, enquanto não vier a regulamentação das atribuições do corregedor do CNJ pelo Estatuto da Magistratura, é o próprio CNJ quem vai editar atos normativos que disciplinarão os poderes. E é isso que a gente tem efetivamente lá na Resolução 67 de 2009. Uma resolução, ato normativo, emanado do CNJ, regulamentando essas atribuições, esses poderes. Então, do ponto de vista formal, legitimado pela emenda constitucional 45, tá tudo ok, não há o que se falar. Mas o grande problema é a parte material. Atribuição requisitória que prima facie colide com direito à privacidade, intimidade, vida privada e proteção de dados, resulta constitucional. Por quê? Por se tratar de hipótese, olha ela lá, de transferência de sigilo, justificada diante do papel institucional do CNJ e do Corregedor Nacional de Justiça. O controle interno do Poder Judiciário coaduna-se com valores republicanos e com a necessidade de manter a idoneidade do exercício do poder que é a jurisdição. Ao assentar a constitucionalidade das hipóteses de transferência de sigilo examinada, considerou esse plenário a existência de garantias ao contribuinte que tem seus dados bancários ou fiscais compartilhados. Atribuição requisitória que se sustenta do ponto de vista constitucional na hipótese de existência de processo devidamente instaurado para a averiguação de conduta de pessoa determinada. Ah, Pedro, o Corregedor Nacional de Justiça é uma Maria fofoca danada. Ele passa o dia abrindo aí, quebrando o sigilo de todos os juízes, desembargadores, à torta e à direita, só para eles verem, só para eles saber como é que a turma tem gastado, né? Em tempos em que um membro do MP, aí é um que vergonha, me desculpem aí,
Mas o camarada ter a pachorra de sair reclamando dos vencimentos de quase 100 mil reais líquidos, dizendo, ou de 80 mil reais, 60 mil reais, sei lá quanto é que essa turma tá ganhando, mas dizendo, olha, os nossos pares da magistratura têm condição de comprar um Porsche e nós, réis mortais, não. Minha Nossa Senhora, é o fim dos tempos, viu? Me desculpa a sinceridade, mas é um fim dos tempos, é um descolamento da realidade. Primeiro, está completamente errado. É criminoso um juiz, se é verdade, eu não sei, mas ter condições econômicas com subsídio da magistratura e esses infernais, inconstitucionais, criminosos penduricalhos, que é isso, imoralidade gritante, ter condição de comprar um carro, que eu nem sei quanto é, mas eu sei que é caro, desse de Porsche, de não sei o quê, que a gente vê aí em televisão, em coisa que o valha. É um negócio surreal. Vai para a iniciativa privada se você tem essa pretensão, tá? Mas o pior, eu não sei o que é pior, na verdade. Gente na carreira pública tem condição de ganhar, tá ganhando isso, ou pessoas se sentindo menores, diminuídas e coitadas da gente, estamos descolados dessa galera, é um negócio surreal. Mas enfim, vamos imaginar que o corregedor seja uma Maria Fofoca e só queira saber, deixa eu ver como é que tá viajando muito pra Suíça, pra Suécia, pro raio que o parta, tá indo pra Lua, porque agora é ir pra Lua, né, com dinheiro desse, mas é possível não. Aqui tem um critério, não é livre talante, não. Precisa ter um procedimento administrativo, precisa ter uma pertinência e uma razão de ser, beleza? Disse o STF. Em particular, no caso do Corregedor Nacional de Justiça, para apuração de infrações de sua competência em desfavor do sujeito certo e mediante decisão fundamentada e baseada em indícios concretos. A Corregedoria Nacional de Justiça é órgão destacado pela Constituição Federal na arquitetura do CNJ e do controle interno do Poder Judiciário e da Magistratura Nacional. O arranjo institucional permite receber atribuições próprias que visam a densificar o papel constitucional de concretização de valores republicanos, o que afasta a alegação de inconstitucionalidade na atribuição requisitória por decisão singular do corregedor e não do plenário. Decisão bem interessante na ADI 4709 de maio de 2022. Beleza? Tranquilo? Show de bola, doutores e doutoras. Acho que ainda dá tempo. Aqui, deixa eu ver só o que é que eu tinha separado. Eu tinha separado algumas coisas de audiência de custódia. Eu vou fechar com o último tópico. Eu pularei a parte da audiência de custódia, vou deixar aí no material. Outro dia a gente aborda. De toda forma, quem quiser baixar o material, tá aí disponibilizado para vocês. Pessoal, aqui é uma grande aposta para a prova de defensoria, tá? Pessoal que está aí, tem alguns alunos indo para a prova oral da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e prova em geral. Pode cair em outras carreiras? Pode, mas aposta maior aqui para defensoria. Critérios de parametrização de defesa eficaz à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Presta atenção, doutores e doutoras, por quê? Porque o que é que a gente tem aqui como pano de fundo? Vejam só. A gente tem uma situação em que, por força de lei, e infelizmente ela é, na minha visão, entendida como legítima e constitucional, de atuação da defensoria como verdadeiro soldado de reserva. Por quê? Porque vamos imaginar que no âmbito do tribunal do júri, no dia do julgamento designado, o advogado particular, ele falte sem justificar o motivo. Nesse caso, o juiz vai desconstituir a defesa, vai intimar pessoalmente o réu dizendo, olha, constitua outro advogado e seja lá quem ele for, que esteja presente no próximo julgamento. Porque se não tiver presente sem motivo justificado, vai ter julgamento de todo jeito. Por quê? Porque eu estou intimando a defensoria para atuar. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Maravilha. E essa intimação da defensoria, diz a legislação, vai se dar com pelo menos 10 dias de antecedência, no mínimo, para o segundo julgamento, para a data do julgamento. E por que isso? Porque aqui é um tempo que, na minha visão, é escasso, tá? Partindo do pressuposto que o defensor não conhece o processo, mas é o que está na lei, 10 dias para que ele se debruce, converse com o assistido e estude o processo
confabule e delineie a sua tese defensiva. Está lá no parágrafo 2º. Pedro, e se o processo tiver 1 trilhão, estou exagerando, tá, de páginas? O STF tem decisão que, em razão dessa particular situação, é possível estabelecer um prazo de intervalo maior do que esses 10 dias. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Mas o mínimo é de 10 dias. E se for inferior? Aí não pode. Por quê? Porque fica objetiva e materialmente impossível o exercício de uma defesa técnica qualificada. E a preocupação da ampla defesa, a gente sabe, ela é dividida no braço da ampla defesa é dividida no braço da autodefesa e da defesa técnica. Essa defesa técnica, ela não é apenas de caráter formal, ela precisa ser material, ela precisa ser efetiva. E somente se efetiva materialmente uma defesa técnica qualificada se eu tiver tempo de preparo. Porque contraditório é informação e reação. Eu preciso ter a informação, digerir, estabelecer minha estratégia e reagir no julgamento em plenário. E aí o que é que a gente tem? A inobservância do parágrafo 2º do artigo 456, que é esse que exige 10 dias de antecedência, ela gera nulidade. Porque impossibilita, de fato, a preparação adequada de teses defensivas e o exercício da plenitude defensiva. Maravilha. E aí, no caso concreto, se deu 22 horas antes da sessão a comunicação. Pior, a intimação se deu eletronicamente para a defensoria, o que não pode, precisa ser intimação pessoal, e com a violação ao parágrafo 2º do artigo 456 do Código de Processo Penal. E, de fato, reconheceu-se óbvia, gritante nulidade. Foi Juninho. O plenitude de defesa, contraditório, devido ao processo legal, a própria dignidade da pessoa humana, entre outros aspectos. Só que o que a gente teve na fundamentação do STJ que me chamou a atenção. E que isso é bom para cair na sua prova, preste atenção, doutores e doutoras. Porque o STJ trouxe exatamente o parâmetro delineado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, chamando de parametrização de defesa eficaz no sistema interamericano. Extraído, entre outros, no caso Juano Torres e outros, versus El Salvador. E nesse precedente, doutores e doutoras, a gente pode arrolar 6 parâmetros que vão nortear o que a gente entende de defesa eficaz no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vai na tela. Desenvolver atividade probatória mínima. O defensor técnico precisa se desincumbir dessa atuação. Não deixar de apresentar argumentos em favor dos interesses do acusado. Não pode ser uma defesa proforme. Uma defesa só para constar? Não. Isso não é defesa. Não apresentar falta, ou não apresentar, ou não deve apresentar, né, falta de conhecimento, ou seja, precisa ostentar conhecimento técnico e jurídico do processo penal e não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado. Apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos e não abandonar a defesa. Então, cuidado. Porque, vez por outra, Brasil afora, designa-se advogado ativo, o advogado não sabe nem onde a banda toca, não sabe nem o que é, tá ali só para ganhar uma graninha, não todos, não estou generalizando, só estou ilustrando que isso ocorre, tá ali de favor e óbvio que não vai colidir com os interesses do juiz, porque ele tá ali para fazer o dele, para não atrapalhar, e essa não é a função da defesa. Então, às vezes, ele não tem nenhum conhecimento técnico e jurídico do processo penal na matéria lato sensu e, em especial, daquele processo. Então, isso não. Se isso incorrer, a fragilização da defesa técnica, ruptura e inadimplemento dos parâmetros de uma defesa técnica eficiente e eficaz à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos e, portanto, redunda claramente em nulidade do processo. Está aí na tela
não foi oportunizado ao paciente defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente, no caso concreto, de acordo com as regras mínimas fixadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, HC 865-707, Santa Catarina, quinta turma. E era isso, doutores e doutoras, que nós tínhamos para conversar com vocês na aula de hoje. Agradeço demais a participação, a audiência dos senhores e das senhoras. Quem ainda não me segue lá no Instagram, @ProfPedroCoelhoDPU, no meu canal do YouTube, Professor Pedro Coelho, já fica o convite que a gente se inscreve, aciona o sininho. Todas as quartas, inclusive, a gente tem aula ao vivo por lá e trocar muito conhecimento. E no mais, me coloco à disposição. E esse evento aqui, curso de processo penal, penal e em jurisprudência e atualidades, todas as primeiras terças de cada mês. E aí a gente se vê e se fala, provavelmente, em novembro, na primeira terça daquele mês. E acredito, na próxima segunda eu estarei aqui comentando informativo de jurisprudência que foi publicado hoje. Hoje eu ainda não li, vou dar uma lidinha e na próxima segunda-feira a gente entra ao vivo a partir das 20 horas aqui no YouTube do Grão. Beleza? Tranquilo? Pessoal, um beijo no coração. Valeu, Leandro. Valeu, Dan. Até amanhã. Um beijo e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.